orgasmo, não se fala sobre o prazer sexual da mulher, né? Fala-se apenas sobre que a mulher às vezes tem que ter relação quando o seu homem quiser, porque na religião fala que a mulher tem que estar disponível, lá, e às vezes também tem aquele dizer que se a mulher, se o homem não acha em casa, procura fora. Então tudo isso é um desrespeito, né? Infelizmente, a mulher ela se sente na obrigação de estar servindo às vezes como objeto sexual para esse homem e muitas vezes sem o devido respeito que ela merece. O homem chega bêbado em casa e ele apenas vira, né? Tem a penetração nessa mulher muitas vezes de forma forte, de forma agressiva. Essa mulher, ela não tá preparada, então por isso machuca, às vezes sangra, né? É desagradável. Então, para muitas pessoas, o sexo é sinônimo de dor, né? É sinônimo de dor, é sinônimo de obrigação. E muitas mulheres não conseguem é, ter o devido prazer e cuidado que poderia receber do seu marido, né? Infelizmente acontece muito isso. É, é, Também nesses fatores de risco, a gente inclui o álcool, né? Que, como eu falei na droga ali, que entra como uma droga lícita, né? O álcool ele é tão perigoso quanto as drogas ilícitas, porque as pessoas minimizam o seu prejuízo. Então, muitas vezes você bebe achando que você tá bem, você sai de carro e aí você acaba atropelando, matando alguém ou deixando essa pessoa com algumas sequelas ou você mesmo. Eu falo assim, que se a pessoa bebeu e sofreu acidente, pelo menos ela causou prejuízo a si própria, né? Mas e quando são as outras pessoas? E quando você está prejudicando outras vidas, né? Vidas que não têm retorno, você não volta atrás. Aí, quando a gente pega os números de pós-lei seca, né? Pós-fiscalização de lei seca, a gente vê que foi uma lei, assim, maravilhosa que veio mesmo para agregar, porque os números de acidentes, de mortes, mortalidade caiu muito, né, de acidentes após a lei seca. E cabe nós termos essa consciência sobre o que é o álcool, sobre a gravidade dele, né? Que a gente tem que ter uma cautela muito grande ao consumir o álcool, porque de repente algo que era somente ali para estar entre amigos, no ambiente saudável, de conversa e música, de repente se torna em um momento de tragédia. Muitas pessoas, gente, acham que a dificuldade de aprendizagem ela não existe. Aí colocar a criança e adolescente como sendo burro, atrasado, usa palavras pejorativas, né? Rudo, quem que nunca falou, fulano é rudo, fulano é burro. E a deficiência de aprendizagem, a dificuldade de aprendizagem, ela é uma realidade constante no nosso meio, né? A gente tem que ter muitas crianças aí crescem sem saber dessa dificuldade e somente na fase adulta às vezes é diagnosticado com algum déficit de aprendizagem e que poderia ter sido diagnosticado desde cedo e ter impedido muito sofrimento para essa criança, para esse adolescente, porque aí ele teria consciência dessa dificuldade, poderia ter um apoio maior, apoio emocional, na própria escola. Hoje em dia tem esses professores de apoio, né? Que a gente consegue ter é, um, uma efetividade muito grande assim no acompanhamento dessas crianças, né? Então, assim, existem diversas dificuldades, até patologias, né, que entram
nesse grau de dificuldade de aprendizagem, e que a gente poderia estar dando esse acesso, né, de apoio a essas crianças, a esses adolescentes. Então, assim, a gente tem que respeitar o desenvolvimento de cada pessoa. Às vezes você vai ver crianças e adolescentes no nível de habilidade, de inteligência muito grande, né? Conseguindo demonstrar uma facilidade maior em números, em interpretações, em gráficos. E você vai ver outras crianças com muita dificuldade. E aquilo dali não pode limitar ela. Aquilo dali não pode é, minimizar ela aquela dificuldade que ela tem, né? Algumas crianças crescem se achando burra, algumas crianças crescem achando que não são capazes de fazer nada e devido a isso às vezes elas acabam procurando aí alguns tipos de drogas, né? E justamente porque não tem esse apoio psicológico, esse apoio educacional, né? Então, assim, cada criança tem um desenvolvimento diferente. Até quando a gente viu lá a questão de crescimento e desenvolvimento infantil, vocês lembram que eu falei com vocês quando às vezes a gente está estudando a questão do desenvolvimento por mês? Em tal mês a criança senta, em tal mês a criança gira, em tal mês a criança pega. Aquilo dali a gente segue um gráfico geral, mas hoje em dia a gente vê que, né, a gente vê que não é, nem todas as crianças vão desenvolver daquela forma. A fala, o andar às vezes vai demorar mais do que outras. Então a gente tem que respeitar esse momento de todas as crianças.